Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje vamos conversar sobre alguns livros aqui, porque esses livros têm umas questões aqui tão interessantes para nós discutirmos. Vou começar aqui, ó, esse livro. O que primeiramente me chamou a atenção nele foi a capa. Assim, a primeira vez que eu vi esse livro, eu achei a capa linda. Depois eu fui descobrir que se tratava de uma trama familiar, então assim, aí já subiu um ponto para mim, falei, não, eu tenho que ler esse livro. Não sabia muito bem sobre o que era a história, só sabia isso. E é A Casa Holandesa, de Ann Patchett. Esse livro aqui, aliás, essa edição é muito bonita. Vou mostrar alguns detalhes aqui dessa edição. A história aqui é de dois irmãos, mas quem narra a história aqui é Danny. Danny, ele é irmão mais novo de Maeve. Então, esses dois irmãos, eles viveram na casa holandesa. Danny, na verdade, nasceu, né? Seus pais se mudaram para a casa holandesa antes mesmo dele nascer. E esse livro, ele vai falar muito sobre questões de herança, de amor, de perdão e principalmente sobre como gostaríamos de ser vistos e quem de fato somos. Então a história aqui vão se passar uns 50 anos, então assim é muita coisa. Mas a narrativa de Danny aqui são memórias, coisas que contaram para ele, coisas que aconteceram muito antes do seu nascimento, né, que ele ouviu de terceiros, coisas quando ele era muito novinho ele não se lembra, então essa sua irmã mais velha, ela conta ali alguns acontecimentos. E essa relação dos dois irmãos também é muito bonita, né? O carinho, o amor, tudo que essa irmã mais velha trouxe para ele também é muito bonito. E fala muito sobre relacionamento familiar, problemas familiares. Eu não quero contar muita coisa aqui para não trazer spoiler do livro, mas eu não tinha muitas expectativas para essa leitura, tá? Mas esse livro ele me prendeu de uma maneira, de uma forma. E ele é dividido em 3 partes, então a primeira e a segunda parte eu fiquei totalmente envolvida nessa leitura. Parecia que eu via essa casa holandesa, parecia que eu vivia nessa casa holandesa, eu via os cômodos, parecia que eu sentia o clima ali daquela casa. E essa casa holandesa, ela representa muita coisa na história, ela é um pilar muito grande na história. E ela não representa só o dinheiro. Ela não representa apenas o status social, porque é uma casa grande, muito bonita, mas essa casa holandesa, ela representa também o passado. Essa casa representa, assim, muitos acontecimentos que ocorreram e não foram superados. Então essa casa, ela representa muita coisa na história, assim, eu achei muito bem construída essa trama familiar. Então esse é um livro que mostra o quanto certas atitudes impactam na vida dos filhos, principalmente dos filhos, mas da família no geral. Até nos funcionários, né, que tinham funcionários que trabalhavam nessa casa, então assim, enquanto certas atitudes impactam na vida. E fala muito também na dificuldade em superar o passado. Reparem que aqui, quem já leu o livro sabe o quanto esses dois irmãos ficam olhando a casa holandesa. Eles têm esse hábito de, mesmo depois que nós vamos passar a infância e até a vida adulta, porque aqui são cerca de 5 décadas a história vai passar aqui, então muita coisa vai acontecer, mas assim, por muito tempo esses dois irmãos, eles têm esse hábito de sentar e ficar olhando a casa holandesa e ficar lembrando coisas que aconteceram e não superar isso. E repare assim, o quanto isso impacta na vida deles. O quanto é importante você saber lidar, aceitar, porque assim, nem tudo é certo, mas aceitar, saber lidar com certas situações para viver bem o presente. Eu achei esse livro aqui muito bom, me prendeu demais. A questão de tudo o que a casa holandesa representa, eu achei sensacional. Como eu disse, parecia que eu estava vivendo ali muita coisa. Fala muito sobre família, sobre pertencimento, sobre herança, sobre como gostaríamos de ter sido vistos. Eu só achei que, assim, a terceira parte, porque o livro tem 3 partes, então a primeira e a segunda parte, elas vieram assim numa crescente de acontecimentos, de descobertas,
Eu achei a construção perfeita, achei a construção muito bem feita. Mas a parte 3, que é a parte final, eu achei que deixou um pouco a desejar. Não por conta do que aconteceu, porque eu sei que a autora, ela não tem obrigação nenhuma de escrever o livro para me agradar, né? O livro não tem que ter o final que eu gostaria que tivesse, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do desenvolvimento mesmo. O livro, ele vinha num desenvolvimento que eu acho que a parte final ali deixou a desejar. Eu achei que a autora ali não estava de acordo com todo o desenvolvimento da história, assim, o final. Eu esperava um final não diferente, mas um final mais desenvolvido. Parece que ela colocou um final ali e olha só que legal esse final. Mas sim, foi uma grande leitura, recomendo muito, principalmente para quem gosta de trama familiar. Bom, agora eu vou falar de um livro, esse aqui é literatura japonesa. Querida Kombini, de Sayaka Muraka. Olha aqui, vou mostrar a carinha dela. Sayaka é japonesa. E esse livro aqui, ele vai colocar uma situação pra gente. A protagonista do livro aqui, ela se chama Keiko. E ela tem 36 anos e ela trabalha na Kombini. Kombini são lojas muito comuns no Japão. Lojas de conveniência, lojas que vendem assim muita coisa, de tudo um pouco, inclusive alimentos, várias coisas. E é uma loja que funciona assim 24 horas por dia, todos os dias. Então é uma loja que nunca para. Keiko, ela começou a trabalhar nessa loja aos 18 anos. E, na verdade, isso aqui é um trabalho temporário, é um trabalho assim onde você recebe por horas. E ela, quando ela começou a trabalhar aos 18 anos, ela já fazia faculdade. Então assim, as pessoas esperavam, né, que fosse um trabalho temporário para ela, mas na verdade ela se sente muito bem trabalhando lá. E aqui nesse livro a gente vai ver a pressão que ela sofre para que ela viva de uma maneira diferente. Logo na página 19, ela diz aqui pra gente que na infância ela percebeu já o quanto tinha alguma coisa errada com ela perante o olhar dos seus pais. Ela diz assim: lembro-me de ouvir meus pais conversando sobre algo que aconteceu ali e perceber que aparentemente havia algo em mim que precisava ser corrigido. Assim, sempre pensando que precisava me curar, fui me tornando adulta. Então, tem algumas questões aqui na Keiko que eu não sei dizer se é algum tipo de distúrbio ou não, porque eu não sou especialista. E acho que a autora também, ela não tem esse intuito na história. Ela não traz tantas informações assim para nós. Eu acho que a questão maior aqui do livro, e é muito interessante, é quanto a sociedade espera de cada um certas metas na vida que nós alcançamos. É como se fosse um checklist, né? Agora você vai fazer faculdade, agora você vai melhorar o seu salário, agora a sua carreira vai decolar, você vai chegar num outro patamar, agora você vai se casar, agora você vai ter filhos e vai dando o check ali na vida, o check nas metas de vida. E Keiko, ela tá muito bem assim. Ela tá nesse trabalho temporário há 18 anos. Ela ganha pouco, a gente entende ali que o que ela ganha é para sobreviver, é para pagar o aluguel. Ela mora ali num espaço mínimo e ela paga esse aluguel. E ela tem poucas folgas, assim, ela tem as folgas que é 1 dia, 2 dias da semana, mas não é, por exemplo, um final de semana onde ela pode sair para viajar, onde ela pode relaxar, descansar, né? Esse dia de folga seria mais para ela fazer o que ela tem que fazer, o que ela não consegue fazer enquanto ela está trabalhando, descansar um pouco mais para no outro dia já tá bem, já tá com aquela energia para se dedicar ao trabalho novamente. Só que para ela tá tudo bem, essa é a questão do livro. Ela tá bem trabalhando nesse trabalho temporário há 18 anos, ganhando o que a sociedade acha pouco. Para ela ali, ela tá pagando as contas dela, ela come a comida ali da própria Kombini, ela compra ali a comida da Kombini e ela tá feliz assim. E aí você percebe que no livro o quanto as pessoas próximas dela esperam mais dela e quanto isso incomoda, né? Quanto é difícil
incomodam as pessoas ao redor e incomoda ela também, porque às vezes as pessoas dizem algumas coisas aqui que ferem, né? Alguns comentários ali sem ninguém ter perguntado, alguns questionamentos ali que invadem a privacidade dela, a vida dela, as escolhas dela, porque afinal de contas, quem vive as escolhas dela é ela mesma, assim como todos nós. Então o que eu achei muito interessante nesse livro é isso, o quanto incomoda, né, as pessoas o fato de você fazer aquela escolha, uma escolha, outra escolha, e tomar isso para você e você estar bem, né, você não seguir os padrões que a sociedade acha que devem ser seguidos, e quanto isso afeta também a pessoa, quanto é difícil você continuar a sua jornada particular e sem ser afetado, porque nós somos afetados, uns em um grau maior, outros em graus menores, mas nós somos afetados sim pelo que a sociedade espera de nós. Não adianta você falar, não, eu não tô nem aí, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, nós vivemos em sociedade e o que nós fazemos afeta o próximo e o que o outro faz também afeta a nós. A questão maior é você estar bem com você mesmo, você estar bem com a sua essência, aceitar, de repente você fez as suas escolhas, então assim, você está bem consigo mesmo, para o que os outros vão te dizer não te prejudicar, não te fazer mal, não te afetar tanto assim, porque a sociedade vai existir sempre. Então, mas assim, é bacana, eu gostei muito, é uma história curtinha, mas que traz uma baita de uma reflexão sobre as pressões da sociedade e também de você aceitar, sabe, assim, o que você quer para você quer ser diferente do que a sociedade espera de você, então assim, esteja bem. Saiba lidar com essas pressões. E acho que a importância de você olhar para você e você entender, silenciar a sua mente e entender o que é importante para você, para poder viver bem. Porque se cada um viver a sua essência, e se cada um viver bem, se você cuidar de você mesmo, nossa, já é um grande passo, já é... né? Quantas pessoas vivem bem? Então, assim, você aceitar a sua verdade, aceitar o que é importante para você. Para ela aqui nós vamos saber, nós vamos ler o livro aqui todo e vamos ver. Gostei bastante, me trouxe assim uma baita de uma reflexão. Literatura oriental, assim, no geral, dificilmente me decepciona, eu gosto bastante. Esse livro aqui, eu achei ele um pouco diferente, eu gostei bastante da reflexão. Como eu disse, traz aqui uma situação. E a autora, é engraçado como ela conseguiu colocar na história esse incômodo das pessoas ali julgando, as pessoas falando, não, mas você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. É interessante até assim, porque, por exemplo, profissionalmente, você precisa ganhar bem, você precisa ter um emprego tal, então as pessoas ficam justificando, não, mas se você fizer isso, então não, você está perdoada, porque você tem essa questão, essa outra pessoa aqui, ela tem, a vida dela foi para um outro lado, mas olha, tentando justificar ou não, colocar o dedo ali na vida das pessoas, e isso aqui... tem algumas situações aqui que incomodam a gente durante a leitura, então a autora conseguiu colocar esse incômodo ali, que muitas vezes eu me peguei na leitura assim pensando, nossa, mas por que você está aceitando que as pessoas digam isso para você? Por que você está dando essa abertura? Mas aí você coloca para a sua vida também, então é isso que a literatura faz. Gostei bastante, quero ler mais literatura oriental, gosto muito. E tá aí, uma leitura aí para trazer reflexão. Li também um clássico de Jack London, Caninos Brancos. Esse livro foi publicado em 1906 e conta a história de um lobo que vivia na floresta e foi domesticado. Então aqui nós vamos acompanhar essa trajetória do lobo, desde antes do seu nascimento. Então assim, é muito interessante você ver todo esse processo e ele ali tendo um dono e os sentimentos ali, desde quando ele nasce, assim, é muito bonito o nascimento, a criação e tudo que ele passa ali,
dependendo dos fatores externos. É um livro muito bonito, é uma jornada de extremos, né? Enquanto lobo da floresta até chegar a um lobo, um cão domesticado, os sentimentos desse lobo, toda a trajetória de vida dele, então é muito bonito. Tem uma cena aqui no livro, eu não vou falar o que é, mas quem leu vai saber. É ele com o Cherokee, que é um cão, um bulldog, e é uma cena muito forte, eu não esperava por isso, assim, foi difícil de ler essa cena. Mas é um livro muito bem escrito e eu achei muito interessante essa perspectiva do lobo, todo esse processo, a natureza selvagem, a floresta, o homem, como o homem entra na vida do lobo, como ele vê esse homem, sobre natureza, sobre instinto selvagem, sobre sobrevivência e sobre amor também. A influência do dono, né, para o seu cão, quanto pode ser um dono tirano, um dono mau ou um dono amoroso, e quanto isso resulta no comportamento do animal. Muito gostosa essa leitura, ver a natureza acontecendo, instinto, sobrevivência. Há um frio extremo aqui, sempre tem um frio muito forte aqui na floresta, uma perspectiva diferente. Gostei bastante dessa leitura aqui. Bom, essas foram as minhas leituras da semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau!